Agora, Bruno, tenho mais uma pergunta para você. Outro destaque importante aí em Brasília, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, garantiu que vai ler o requerimento de abertura de 3 CPIs que estão pendentes, entre elas a do MEC, mas só depois das eleições, é isso mesmo? Exatamente, Lívia. Esse assunto gerou diversas reuniões no final de semana, uma discussão intensa, inclusive hoje no Congresso Federal. A oposição reuniu diversas assinaturas para realmente investigar os escândalos à frente do Ministério da Educação e a expectativa de que uma CPI fosse instalada nos próximos dias. Até eles conseguiram assinatura suficiente para ter uma segurança, né, para que ninguém retirasse os nomes. Só que hoje, uma decisão, após essa reunião com diversos senadores, com várias lideranças, o presidente do Senado, ele fez um comunicado que ele vai, de fato, aceitar essa CPI, só que existia uma dúvida, porque tinha uma fila de espera. Outros assuntos que também serão investigados aguardavam uma resposta em relação à instalação de uma CPI ou não. Rodrigo Pacheco resolveu, então, conversar com a oposição e com aliados do governo, dizendo: olha, eu vou atender as CPIs que estão sendo aguardadas, cerca de 4, só que isso vai acontecer após as eleições. Assim, todo mundo será atendido e será uma resposta. Nós separamos uma fala de Rodrigo Pacheco no momento exato que ele responde sobre quando essa CPI será instalada. Vamos ouvir o que ele disse. O entendimento da ampla maioria dos líderes partidários do Senado Federal, alinhados ou não com o governo, até senadores e líderes muito independentes em relação ao governo, ponderaram que, de fato, nesse momento, às vésperas do recesso parlamentar e depois, já no período eleitoral dos meses de agosto e de setembro, não seria conveniente a existência das comissões parlamentares de inquérito no Senado Federal. A gente relembra ainda que essa articulação sobre o Ministério da Educação, ela foi uma articulação do senador Randolfo Rodrigues lá no Senado, um enfrentamento muito duro de todos os dias, e hoje ele voltou a falar. Se hoje ou amanhã não fosse explicado, se não fosse autorizado essa instalação, não resta outra alternativa a não ser judicializar, ou seja, recorrer aos ministros do STF. Vamos ouvir. Eu aguardarei até amanhã a leitura do requerimento para instalação da CPI do MEC. Caso não ocorra, não restará, lamentavelmente, à oposição outra alternativa a não ser recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Miguel Daúde, queria te ouvir agora, Daúde, sobre a decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de deixar para depois das eleições a abertura de CPIs, não só a CPI do MEC, que está em destaque agora, mas também as outras CPIs que também estavam na fila, que já tinham requerimentos protocolados. Que achou da saída encontrada por Pacheco? Foi uma boa ou não? Qual a sua leitura, Daúde? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Brau. Boa noite, Lívia, Fabi e Constantino. Bom, a decisão dele, na minha opinião, foi correta. A pressão está muito grande por essas CPIs. Ele diz o seguinte: olha, vamos abrir a CPI, mas só que depois da eleição. E realmente não tem por que você, nesse momento, abrir CPI, uma vez também que esses casos que ele coloca dessa CPI estão sendo investigados. Então, portanto, não há nenhuma objeção, nenhuma situação que não necessite que essa CPI seja feita agora. Recurso vai ter, mas, olha, pode escrever aí, o Supremo não vai dar ganho para que essa CPI comece agora. O momento não é para a CPI, o momento é para discutir um processo eleitoral que vai nos levar ao ápice da nossa democracia. Então, portanto, o senador Randolfo pode falar o que quiser, pode ir na justiça, pode ele quiser, mas a CPI não sai, não porque ela não deva sair, porque não é o momento oportuno para o nosso país. Brau.